De palmas, por favor, pessoal. Obrigada. Dani Martins aqui conosco. Obrigada. Depois do currículo, Dani, eu não pude deixar passar o vídeo. Já te chamei direto. Tá certo. Não tem como. Obrigada, é que mesmo? honra. Estou feliz de estar aqui com vocês. E o que eu faço? Respondo perguntas? Agora, Dani, com todo esse know-how, Uhum. nós vamos falar um pouco aqui sobre como você superou esses desafios em vendas, com todo esse currículo, nos momentos mais desafiadores ali que você estava prestes a desistir, o que você fez para passar por esse momento? Como que foi superar todos os desafios para você nessa grande história? Tá bom. Gente, eu vou compartilhar aqui a realidade nua e crua, tá bom? Eu vou dizer para vocês que não me considero uma pessoa privilegiada. Sou uma pessoa de família muito pobre, que aos 15 anos de idade vendia revistinha na rua para ajudar a família. E não tive nenhuma grande vantagem competitiva. Não tenho um QI mais alto que ninguém. Gente, não tenho nada melhor. Só tem algumas coisas que eu fiz que deram muito resultado e que realmente transformaram a minha vida. Vender me tirou literalmente da sobrevivência, eu e a minha família, e me levou para a prosperidade. E uma prosperidade que eu nunca imaginei que eu podia alcançar. Quando eu tinha 15 anos e eu olhava para a vida, eu só queria, meu sonho era ser enfermeira para ganhar R$4.000 por mês. Esse era meu top sonho. Porque as pessoas que ganhavam melhor, conviviam comigo, trabalhavam na área da saúde. Então, essa era a referência que eu tinha. E aí, quando eu comecei a vender revistinha na rua, eu fiz umas contas que eu falei assim, nossa, mas dá para ganhar um pouco mais de dinheiro, né, vendendo. E aí, aos 19 anos, eu consegui o meu primeiro emprego em vendas. E foi desafiador, porque eu não sabia como fazer aquilo tecnicamente. E depois, essa carreira foi se consolidando, e já fazem 20 anos o meu primeiro emprego de vendas, eu estou com quase 40. E o que aconteceu ao longo dessa carreira é que, diante de muitos desafios, de muitas frustrações, de muitas metas não alcançadas, de muitas lágrimas, em alguns momentos que eu pensei em desistir, de fato, eu entendi algumas jogadas mentais de comportamento, de inteligência técnica, de gestão das emoções e de fé, em alguns momentos, que realmente mudaram o jogo. Então, a primeira coisa que eu quero saber de vocês é quem aqui é vendedor, levanta a mão. Quem trabalha no dia a dia mesmo, nossa, todo mundo. Quem aqui é empresário e tem time de vendas e tem pessoas para treinar que quer que elas tenham mais performance. Beleza, então tá. Então, a gente constituiu, nesses quase 20 anos, uma metodologia que é o que a gente tem levado para o mundo inteiro. Hoje, a gente tem aproximadamente 7.000 alunos ativos em mais de 15 países do mundo, sendo treinados pelo método, e a gente mentora diretamente mais de 150 empresários. A gente treina toda semana, gente, mais de 2.500 vendedores. Então, eu estou rouca agora, porque eu vim de uma imersão ontem e hoje, lá em São Paulo, para 70 empresários, e depois a gente treina todos os times deles também. Mas o fundamento é o seguinte, eu gosto de fundamento, tá? Eu não gosto de ser uma pessoa superficial e trazer conceitos básicos e coisas que vocês já ouviram. Embora o que eu vou falar, muitos de vocês já ouviram. Alguém já assistiu algum podcast que eu gravei? Alguém me segue no Instagram? Porque eu estou lá todo o tempo trazendo bastante conteúdo. Mas o fundamento é o seguinte. Quando eu tinha 19 anos, que eu fui conseguir o meu primeiro emprego, eu fui para ser contratada como secretária. E aí a mulher me rodou lá uma análise de perfil e falou o seguinte, você não serve para essa vaga, mas você serve para a vaga de vendas. O salário é metade, mas ganha comissão. Gente, eu era tão pobre que eu falei, minha filha, o que você me der, se for para limpar esse chão aqui, ó, eu aceito. E aceitei a vaga comercial, pensei, talvez ela está falando que devo ter alguma vantagem, porque eu falei para ela que eu vendia revistinha na rua com 15 anos. Então, deve estar acreditando num potencial intrínseco aqui, que nem eu sei se eu tenho, mas tudo bem. A primeira coisa que eu aprendi é que um grande poder que todo mundo precisa ter é ter mais clareza e autoconhecimento sobre quem vocês são, sobre quem a gente é. E hoje a gente tem ferramentas neurocientíficas muito assertivas
de análises comportamentais profundas. A gente tem hoje um software white label que lê a personalidade de uma pessoa e gera um relatório de mais de 50 páginas que fala tudo sobre você. E aí, a primeira vez que eu li isso com 19, eu falei, cara, isso só pode ser bruxaria, não é possível. Como é que eles sabem tanta coisa sobre mim assim? E naquela época, há 20 anos atrás, eram 5 páginas. E eu já fiquei impressionada. Eu falei, gente, quanta coisa, né? Nossa, mas que interessante. E hoje a gente tem algo até muito mais profundo do que isso. A gente dominar as nossas habilidades e as nossas competências naturais e usar isso a favor da gente em vendas, na vida, na liderança, no seu relacionamento, não importa onde, é um grande poder. O Wagner fez uma sessão de terapia aqui com a gente, gente. Eu já estava assim, ó, anotando uns insights ali que eu tive. É profundo a forma como ele fala. E ter autoconhecimento também é algo profundo e é extremamente transformador. É transformador. Você olhar e falar assim, meu Deus, é assim que eu funciono. Eu ajo e reajo desse jeito porque existem impressões genéticas de personalidade que podem te favorecer para o sucesso que você quer construir. Às vezes você está copiando o jeito do outro, mas o jeito do outro não é genuíno para aquilo que você pode fazer por você mesmo. Funciona para ele porque ele nasceu com essa habilidade, você nasceu com outra. E não tem uma fórmula mágica, uma receita. Para ser campeão você tem que ser exatamente desse jeito. Não, você tem que ser aquilo que você é, na potência máxima, ter clareza sobre isso e gerenciar isso de forma inteligente. Então, a primeira coisa que me ajudou muito foi ter autoconhecimento. Foi, de fato, buscar. Nos momentos difíceis, quando eu tinha dúvida se eu tinha nascido para vender, pensava assim, cara, isso é muito difícil, não é possível, é muito não. Eu só posso ter algum defeito, porque o fulano bate recorde toda semana. O Beltrano vende com muita facilidade. Eu aqui estou com essa dificuldade. Deve ser algum defeito. E aí eu ia estudar e dizer assim, não, peraí, mas eu tenho essa habilidade. Calma, o que me falta, então? Então, o autoconhecimento, que eu acredito que é poderoso, é a junção de duas coisas. Da nossa personalidade genética, que 99% das pessoas não conhecem sobre si mesmo. E a gente tem muito conteúdo neurocientífico que pode ser um grande apoio para a gente. E nas nossas convicções mais profundas, da nossa identidade, da nossa capacidade, do nosso merecimento, que foi o que o Wagner falou. Aquilo que é construído do ventre da mãe até a primeira infância, e depois a segunda infância até 7 a 12 anos de idade. Aquilo que a gente ouviu, viu e sentiu, que é exatamente o que ele disse. É o que constrói as nossas convicções mais profundas sobre quem a gente é, sobre o que a gente é capaz e sobre o que a gente merece. Então, como indivíduos, eu entendi que eu era formada sobre essas duas coisas. Eu podia entender as minhas habilidades, mas eu tinha um monte de crença limitante. Crença de merecimento. No fundo, lá no começo, eu não acreditava que eu merecia ficar rica com vendas. E eu garanto que tem um monte de gente aqui que, no fundo, não acredita que merece ficar muito rico com vendas. E olha que besteira, às vezes, tecnicamente, você é super bom. Você se comunica com o cliente, você é ótimo, você gera credibilidade, confiança, mas a verdade é que lá no fundo tem alguma outra convicção que está te segurando. E você bate num teto e você não consegue passar daquilo. Então, essa foi a minha primeira grande descoberta. E eu descobri isso não foi no momento bom, não. Foi no momento de dificuldade. Estava chorando, não estava batendo meta. Meu Deus, antes de desistir, eu preciso fazer alguma coisa. Deixa eu rever de novo o meu perfil. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro de mim que eu posso resgatar. Deixa eu entender se tem alguma crença. Tem um monte de crença. Vou preciso arrancar essas crenças da cabeça. Beleza. E fui fazendo um trabalho assim. Logo depois disso, eu entendi a questão da gestão emocional. Por quê? Porque eu tinha crise de ansiedade quando eu não batia a meta. Então, quando eu tinha 26 anos... e trabalhei na Prudential durante muito tempo, eu dava quinta-feira, no negócio da consecutividade, alguém já ouviu falar disso? Pois é. Dava quinta-feira e o taquicardia vinha, eu fui 2 vezes parar no hospital porque não estava conseguindo bater a meta, Wagner. Falava assim, eu vou morrer com 26 anos de infarto, porque eu não estou batendo, não é possível que eu não vou morrer de não bater a meta, não é possível. E aí eu falei, eu acho que eu não estou sabendo lidar com essas emoções, elas estão me dominando ao invés de eu dominar elas. Aí fui estudar gestão emocional. Outro passo. Então, na realidade mesmo, a hora que a água batia, eu ia procurar uma solução, entendeu? Então, Dani, como é que você venceu os obstáculos? Foi assim. Quando eu tive dúvida, eu fui estudar autoconhecimento. Quando eu tive crise de ansiedade, eu fui estudar gestão das emoções. Aí fiquei melhor, gestão das emoções. Aí queria vender uns contratos mais altos.
Pô, o cliente não comprava. Eu falava assim, eu preciso ser melhor tecnicamente. Eu preciso estudar mais. Aí eu fui estudar método Harvard de negociação, várias coisas relacionadas à técnica avançada de vendas e fui estudar o cérebro do cliente. Porque eu falei, para eu vender para um cliente grande, cara, eu preciso entender como é que a cabeça dele funciona. Aí fiz formação de neurociência com foco em vendas. Falei, eu preciso entrar na cabeça desse cliente. Não, a única chance que eu tenho de aumentar minha taxa de conversão é ser muito assertiva. Então, para isso, eu tenho que entender de gente. Aí eu fui estudar para me tornar especialista em gente. Aqui foi uma grande mudança de chave. Foi ter me tornado especialista em pessoas. Aí eu pensei assim, pensamento óbvio, tá? Bom, se eu tenho uma personalidade, né, a gente usa como base um dos critérios o perfil DISC, mas a gente avalia 6 camadas da personalidade de um vendedor. Aí eu falei assim, bom, eu sou influente dominante. Eu penso de um jeito. Tenho um ritmo, decido de um jeito. E eu vendo do jeito que eu decido. Ó, pega esse gancho aqui. Vocês vendem baseado na forma como vocês compram. É inconsciente. Você vende inconscientemente do jeito que você compra. Se você é mais detalhista, mais conforme, mais analítico, precisa de mais informações para comprar, você acha inconscientemente que você precisa entregar isso para o cliente para ele comprar de você. Só que se ele é um perfil diferente do seu, ele não compra do mesmo jeito que você. Aí eu falei, cara, eu compro na emoção, decido rápido, sou intuitiva, não me dê muitas informações, eu não quero detalhes, só me fala o que eu vou ganhar se eu decidir isso aqui. Beleza. Só que, às vezes, eu estou na frente de um cliente que não decide assim. Então, a grande sacada de se tornar especialista é eu não posso tratar os meus clientes do jeito que eu gostaria de ser tratada, porque ele pode ser diferente de mim. Então, eu tenho que tratar ele com base em quem ele é. Aí eu adapto o meu perfil para me adequar ao perfil dele, para entrar no processo de compra que está acontecendo dentro da mente dele. Aí sim, a minha chance de aumentar a taxa de conversão vai ser efetiva. Aí eu fui para a inteligência técnica e fui estudar. O jeito que o cliente compra, como que ele pensa. Minha taxa de conversão saiu de 30% para 78%. Assim, ticket médio saiu de 6 mil para 40 mil. Ticket médio de prêmio. Falei, cara, tem uma chave aqui. Só que eu ia estudando e ensinando, né? Então, o que eu dava de palestra, o que você está fazendo? Que conversão? Eu falava, gente, estou fazendo isso aqui, ó. Decifra o perfil comportamental do cliente. Vocês vão ganhar uma baita vantagem competitiva. E como que a gente faz isso? Cara, é o jeito dele falar, é o jeito que ele olha, é a afeição dele, é a forma como ele pergunta, é a velocidade da fala, é se ele fala alto, se ele fala baixo, expressão facial. Em 3 minutos, você tem que decifrar. E aí, baseado nisso, você fala essas palavras desse jeito, conduz assim. Beleza, Dani, comecei a fazer. Começou a dar mais resultado. Então, o que eu já falei? Inteligência comportamental, minha personalidade, minhas crenças. Inteligência emocional, algumas emoções que eu trabalhei intencionalmente para vender mais. Autoconfiança, em alguns momentos eu não tinha, principalmente para negociar contratos mais altos. Às vezes faltava ali um punch de autoconfiança. Trabalhei. Autorresponsabilidade, automotivação, controle do ego, porque daí você começa a se dar bem, já acha que é a última bolacha do pacote, aí já toma um tombo, cai de cabeça, se ferra. Por quê? Porque foi muito egocêntrico. Vendas tem esse poder, né? Te põe lá no inferno, lá no vale, e depois você vai lá para o topo, você acha que é o rei do universo. Aí você cai de lado do topo e fala, caramba, meu. Pois é. Então, entendi aí a importância do controle do ego e a antifragilidade, a capacidade de lidar com os nãos e com as dores. Tudo bem até aqui? Dani, eu sou influente, eu não vou parar de falar. As cabecinhas aqui, ó. Tipo, a hora que você perdi uma venda ontem, viu? A hora que você falou do comportamento em vendas, de comprar e vender, só olhei aqui, galera. Eu conheço algumas figuras aqui, sabe, galera? Eu sou assim, eu sou assado. Então, cara, manda bala. Isso é muito poderoso. Aí, beleza. Aí, técnica. Então, o que eu estudei de técnica? O comportamento humano. No começo da reunião. Aí, depois, eu aplicava as técnicas baseado no cliente. Porque você usa gatilhos mentais que não funcionam para todo mundo, gente. Não se iluda. Eu uso gatilho de urgência. Eu uso... Porque é só isso que tem nos treinamentos de vendas, né? O vendedor pitbull, é a venda desafiadora, é o gatilho mental, vai para cima, não deixa o cara sair da sua frente sem decidir. Gente, calma. Tem um jeito mais inteligente de fazer as coisas. Não é todo mundo que compra assim.
Quem compra assim na intensidade, na pressão, são clientes que suportam emocionalmente esse tipo de atitude. Tem cliente que não suporta. O ritmo dele é mais baixo, ele precisa se planejar melhor, ele precisa de mais tempo para decidir. Mas quando você entende isso e você gera esse nível de segurança para ele, você consegue reduzir o ciclo de decisão de compra. Porque você dá o controle para ele, mas, na verdade, quem está no controle é você. Aí eu falei, bom, então gatilho de escassez, de urgência, de exclusividade, de autoridade, tem 18 gatilhos diferentes que a gente pode usar. Use o gatilho certo para o cliente certo. Gatilho de urgência. Gente, é só até hoje essa condição que eu consigo para você agora. Para um conforme analítico, ele vai falar, obrigada, então eu não vou. Porque não é assim que eu decido. Eu já ouvi isso de cliente. Alguém já ouviu? Cara, não é assim que eu decido. Eu preciso de tempo para pensar. Não adianta me pressionar. É ou não é? Pois é, usamos o gatilho errado com a pessoa errada. Não é esse. Está fazendo errado. Então, quando você decifra e conduz o processo de compra com inteligência, sabendo as palavras que você tem que falar, as perguntas que você tem que fazer, como fazer um bom diagnóstico, como ajudar o cliente na tomada de decisão, check. É mais uma coisa. Eu diria assim, ó, chutando baixo, que 95% dos vendedores não sabem fazer isso. Pode fazer de forma intuitiva. Porque de tanto você fazer, você vai ficando bom, né? Você vai meio que pensando, não, esse cliente aqui ele é de um jeito, eu tenho que agir assim com ele. Não, esse aqui eu não posso... Mas é intuitivo, não é intencional. Quando você domina o processo, se torna intencional. Aí você se torna mais assertivo. Beleza. Depois disso, eu fui desenvolver ali uma capacidade estratégica de dominar os números e saber o que eu precisava fazer para os resultados que eu queria alcançar. Então, poxa, eu quero ser campeã. Fiquei 10 anos no mercado de seguro, 9 vezes entre os melhores do Brasil, 7 PII entre os melhores do mundo, e queria ser campeã número 1, competindo com 1.350. Que não é meia boca, né, gente? Os vendedores são bem treinados lá, a gente sabe. 1.350, com uma filha de 1 ano e 8 meses, trabalhando no meio da pandemia, sem ter certeza de como seria aquele ano, e precisei de uma inteligência estratégica para definir o que eu ia fazer. Olha o desafio, se liga. O que eu ia fazer para, mesmo sem ter a produtividade do cara que estava em primeiro lugar, que era um trator e um cavalo de produtividade, mas um cavalo bom, o bicho, cavalo de corrida. Trabalhava 16 horas por dia, rodava 5.000 quilômetros por semana, e eu com uma bebê de 1 ano e 8 meses querendo competir com esse troglodita do trabalho. Falei, rapaz, eu só tenho uma chance. Não é a força do trabalho. Eu vou ter que ser mais inteligente. Porque eu não vou conseguir vencer na força do braço. Não vai dar. Então, o meu plano estratégico foi para fazer metade do número de contratos dele com 3 vezes mais de plano médio anualizado. Era a minha única chance. Falei, então, eu preciso ter um plano para isso. Aí teve um plano estratégico. Então, o vendedor de sucesso ele não tem só a visão de produtividade, mas é uma produtividade inteligente com foco no resultado que ele quer atingir. Porque daí entra a frase que rege minha vida. Esforço inteligente não é fazer esforço o tempo todo. Então, isso dominou minha vida. Só que eu tinha dúvida. Eu falei, gente, será que essa teoria... O cara é um cavalo, meu. Vai ser muito difícil eu vencer dele. Se eu conseguir vencer, eu consigo provar minha teoria. 1, esforço inteligente não é esforço o tempo todo. 2, a gente não precisa negligenciar as coisas mais importantes da vida para chegar no topo. Porque eu vi muita gente ser campeão que terminou com a família destruída e foi muito campeão de um lado, mas foi muito perdedor de outro. E eu não queria aquilo. Não queria. Eu queria também ser mãe, queria preservar meu casamento. Estou há 23 anos junto com meu marido. Na época que eu vendia revistinha na rua, por R$5, eu ia de um lado da rua e ele ia do outro. Ele não vendia nada. Mas eu vendia bem. Ele é engenheiro de formação, conforme. Vendedor, 0. Mas aí... E eu falei, não estou disposta a abrir mão disso, mas eu quero o topo. Só que, no geral, as pessoas falam assim, para atingir o topo, você tem que pagar um preço. E o preço é alto. Eu pensava, mas é alto quanto? Que alto que é? Porque, dependendo do preço, eu pago, mas tem preço que eu não pago. Então, o preço da maternidade eu não queria pagar, o preço do casamento eu não queria pagar, mas eu tinha o desafio de provar que era possível. Aí, inteligência estratégica, passou o terceiro mês, 1 ano de ranking. Terceiro mês eu já estava em segundo lugar. Eu falei, estourei, agora é só me manter. Aí aconteceu um grande desafio na minha vida que não estava no meu planejamento estratégico. A minha mãe morreu no meio do campeonato. E quem cuidava da minha filha para eu trabalhar? Minha mãe. E foi uma grande perda.
Grande perda. E eu pensei em desistir. Falei, não vai dar. Quem vai cuidar da minha filha? E agora sem minha mãe, minha maior torcedora, estava aqui torcendo por mim, nunca tinha perdido alguém tão próximo. Foi muito duro. Aí, inteligência comportamental, check. Emocional, técnica, estratégica. E eu não estava conseguindo. Mesmo com tudo isso. Falei, não vai dar. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Acho que não vai dar. Tudo bem, se eu parar agora, eu termino em segundo lugar, porque eu estava com bastante ponto. Mas não vai dar. Aí fiquei uns 2 meses no limbo. Assim, vou ou não vou? Meu Deus do céu, que dor. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Até que um dia, Wagner, eu estava na estrada. Você conhece o Vitor, né? A gente se encontrou lá na casa dele, pô. Estava na estrada, indo para um cliente. Chorando, gente, mas chorando que nem uma criança. Saudade da minha mãe. Queria contar para ela que eu estava em segundo lugar. Duro pra caramba. E eu falei, quer saber? Minha mãe falou que eu ia ser campeã, Minha mãe falou. Ela subiu no palco comigo há 5 anos atrás. Primeira vez que ela andou de avião na vida, com quase 60 anos. Ela falou que um dia ia ser campeã. Então, eu vou ser campeã, Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou ser campeã. E ali, talvez você vai explicar muito mais profundamente, porque ele entra na alma e no cérebro das pessoas. Você vai explicar o que aconteceu na minha cabeça ali. Eu não sei explicar. Eu só sei uma coisa. Eu tomei uma decisão com todas as células que rolam dentro do meu corpo. E eu falei, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou ser campeã. Liguei para o Vitor. Vitor, eu vou ser campeã. Ele, Denezinha, eu estou com você. Liguei para o meu marido. Falei, amor, é o seguinte, eu vou ser campeã. Ele falou, só faltava você decidir. Você já é. Bora, estou com você. Liguei para minha irmã. Me ajuda a cuidar da Juju. Eu vou ser campeã. Eu te ajudo. Vamos. Cara, eu fiquei em segundo lugar até a última semana daquele bendito ranking. Eu fiquei em segundo lugar porque o cavalo de Troia não parava. Imparável. Me encontrava e me olhava, tipo assim... Na última semana, segunda-feira... Vou terminar a história, porque eu já estourei meu tempo. Última semana, segunda-feira, 6 da manhã, eu tinha 3 contratos enormes para fechar. Eu falei, cara, se eu fechar, eu vou bater o recorde da história. Tipo assim, me preparei 5 horas para cada reunião. Eu pensei em cada palavra, em cada slide, em cada objeção. Botei tudo que eu tinha aprendido em 20 anos. Eu falei, se é um momento que eu não posso errar, é agora. Cheguei no aeroporto de Congonhas, 6 da manhã, adivinha com quem eu dou de cara? Com ele. De Havaiana, pleno. Certeza que ele tinha certeza que ia ser campeão, afinal de contas, faltava uma semana só. Ele estava uns 2.000 pontos na minha frente, era ponto pra caramba. E deu aquele sorrisinho de campeão, né? E aí, tudo bem? Falei, tudo bem. E aí, tá indo fechar negócio? Falei, em nome de Jesus. Você vai para onde? Eu falei, para o Rio Grande do Sul. Ele, estou indo para Salvador, fechar uns negócios lá. Deus te abençoe. Senhor, que acabe a gasolina do avião, que esse avião não suba, não preciso derrubar o avião, não quero a morte de ninguém, mas que atrase esse voo, que ele perca essa reunião, me ajuda, Deus. Eu falei, Deus abençoe, né? Última semana, né? Ele falou, última semana. Eu falei, tá bom. Fechei os 3. Cara, sei lá, mais de R$1 milhão de prêmio anualizado, só naquela semana, 1 milhão. E aí para surpresa, né? Infelizmente, para surpresa dele e alegria minha. Bom, aí deu certo. Fui campeã reconhecida no topo da Times Square e teve um gosto para mim, acho que muito maior do que simplesmente uma vitória. Eu falo que quando a gente vence sozinho, a gente vence. Mas teve um elemento muito importante, que foi a fé, né? E eu falo que não tem como eu dizer que a Times Square foi uma conquista só minha. Com certeza, Deus me ajudou muito, porque a dor era muito grande. Então, se não fosse a fé, falar, Deus, abre as portas, me capacita, me traz as oportunidades, eu não teria conseguido. Então, eu nunca vou poder dizer, eu cheguei nesse topo sozinha. Não, não. Deus me ajudou, porque eu não tinha condições sozinha. Eu tinha inteligência comportamental, inteligência emocional, técnica, dominava de cima para baixo, de baixo para cima, tudo que eu podia fazer. Estratégia estava desenhada, estava dando tudo certo, mas sem a fé eu não teria chegado. Então, depois de tudo isso, né, bati o recorde da história de vendas da Prudente. Foi muito emocionante. Tenho certeza que eu honrei minha mãe naquele palco. Ela foi aplaudida por 1.500 pessoas em pé e eu chorei que nem criança no meu depoimento. Mas isso faz 5 anos. E há 5 anos eu decidi que eu faria outros campeões. E a gente já fez milhares de outros campeões com o método. E o método é exatamente esse: inteligência comportamental, emocional, técnica, estratégica
e inteligência espiritual, que é como que, independente de religião, a gente desenvolve a fé, a força da família a favor da nossa real e verdadeira prosperidade. E a gente está levando isso para o mundo inteiro, já são 15 países, e mentoramos diversos empresários e diversos milhares de vendedores, ensinando todas essas técnicas e todos esses métodos. Então, essas foram as decisões que eu tomei nos momentos de maior dor que eu vivi, para transformar, de fato, o que era uma tragédia numa grande vitória. Com a ajuda de Deus, obviamente, mas, assim, usando isso como missão agora para transformar a vida das pessoas, né? Então, é isso. Espero que tenha trazido uma clareza aí do que vocês podem fazer também na prática de venda de vocês. Meus amigos. Uma salva de palmas, por favor. Obrigada. Obrigada. Esse é o grande valor do podcast, esse é o grande valor dos ambientes. Como não aprender em um momento como esse? Né? Quantas reflexões a Dani trouxe, o Wagner trouxe, quantas decisões, né, Dani? E eu estava sempre com uma curiosidadezinha aqui, você comentando, né, tudo. Acredito que você falou agora no final, mas você comentou sobre grandes aprendizados em momentos de dificuldade. Ok. Mas pode ser que uma grande maioria das pessoas desistissem no primeiro tombo. O que te fez continuar mesmo diante de todas as dificuldades? O que te fez não desistir? O que te fez continuar? Eu acho que a visão muito clara de onde eu queria chegar. Essa visão, ela me impulsionava, ela ardia dentro de mim. Eu ressignifiquei ela, porque antes eu queria o campeonato porque era muito legal, era uma coroação de todos os anos que eu fui construindo sucesso, era um topo que eu sonhei diante de tudo que eu tinha estudado, mas quando eu perdi minha mãe, eu consegui ressignificar o campeonato para algo muito maior e que transcendia eu mesma. Eu entendi que, se eu vencesse, eu não ia vencer sozinha. Porque eu pensei assim, tem muitos vendedores que são tecnicamente preparados, mas eles não conseguem chegar lá. O que falta para eles? Cara, se eu conseguir vencer, mesmo passando por tudo isso que eu passei, mais de 7 mil negociações, imagina quantos não, gente, eu já tomei. Assim, para chegar numa taxa de conversão de 78%, foram muitos aprendizados. Então, eu pensava assim, se eu vencer, quantas milhões de pessoas também podem vencer? E aí isso me arde dentro do meu peito, entendeu? Eu saber que a gente está impactando a vida das pessoas em vários países do mundo e receber depoimento toda semana, todo dia no meu Instagram e ver o que muda na vida delas, não só em vendas, mas no casamento, no relacionamento com os filhos, na fé que desenvolve em Deus. Meu Deus, eu poderia fazer isso de graça pro resto da minha vida. Isso, para mim, é suficiente, entendeu? Então, eu vi que assim a vitória não é minha, a vitória é de todas as milhões de pessoas que vão vencer se eu conseguir vencer. E mostrar que, mesmo diante da maior dor, a gente pode triunfar. As maiores dores não são desculpas para a gente não triunfar. A gente só precisa ter fé e coragem para poder alcançar o que a gente quer. Então, esse foi um grande impulsionador. Mas, assim, isso me manteve de pé durante muitos momentos que eu pensei assim, agora não vai dar, está muito difícil. Eu pensava, não, mas se eu vencer, quantas pessoas vão vencer depois? E eu via milhões de pessoas, assim, milhares de pessoas. Eu falava assim, não, são milhares de pessoas. Elas também estão perdendo pessoas. Foi na pandemia, estava todo mundo perdendo gente da família, gente morrendo, aquela situação terrível. Falei, gente, se eu conseguir vencer mesmo com essa dor, eu vou conseguir mostrar para elas que tudo bem, não, né? É uma dor de verdade, mas, assim, não desiste do seu sonho, mesmo diante disso, porque é possível. Então, isso, assim, era um vulcão dentro de mim, sabe? E me ajudava muito a não desistir. Explica agora psicologicamente. O samurai das emoções. O que aconteceu dentro de mim? Isso que a Dani trouxe, né, e por isso que eu falei que ela conseguiu fazer coisas extraordinárias, a gente só consegue fazer algo, a gente só consegue superar um limite quando a gente presta um sacrifício ao outro. A nossa maior força está na ancoragem que o meu amor tem a algo que está fora de mim, mas que habita o meu mais profundo íntimo. Nossa. Então, no momento, né, isso está lá descrito na grande obra do sacrifício, que é a crucificação. O mestre dos mestres só é quem ele é, porque ele subiu na cruz que ele carregou por toda a humanidade.
Então, se você não estiver disposto a fazer algo que está além de si mesmo, você não conhece o poder que você tem no seu interior. Então, quem é o herói? Né? O que é o ato heróico? O que é a jornada do herói? É quando você consegue sacrificar pela sua própria dor e honrar aquele que você ama, ou aquilo que você ama, ou uma bandeira, ou uma família, ou uma causa que está além de si mesmo. Então, eu digo, se o egoísta soubesse o poder do altruísmo, ele ia ser altruísta só por egoísmo. Nossa, profundo, né? Porque ele ia descobrir que honrar alguém, honrar os seus ancestrais, honrar os seus antepassados, honrar seus filhos, seus ascendentes, seus descendentes, seu cônjuge, honrar a empresa que você, né, a empresa que você carrega no peito, o emblema, né? Então, quando você consegue encontrar essa força, você transcende o seu próprio tamanho. E é isso que você conseguiu fazer e continua fazendo. E não vai parar. Não. Que top. Profundo, né, Dani? É demais, né? Profundo. Quase chorei, meu olho encheu de lágrimas, sério. Bom demais. Dani, poxa, para quem ainda não te segue, onde o pessoal te encontra? Como que é o Instagram? Como que são as redes sociais aí da Dani? Tá bom. Dani Martins Pro, meu Instagram. Tem canal do YouTube também, que também é Dani Martins Pro. Tem vários vídeos lá. No Instagram a gente... Cadê minha social media? Tá por aí. A gente vive botando bastante conteúdo lá. E é isso. A gente procura de verdade assim, contribuir com conteúdos gratuitos, que a gente sabe que já impacta a vida das pessoas. Tem um podcast que eu recomendo muito, que eu conto essa história mais detalhada, falo um pouco mais das inteligências, que é o podcast do Joel, JJ Podcast. A gente já gravou uns 3 ou 4 juntos, a gente fez uma série juntos. Mas o primeiro eu conto isso de forma mais profunda. E os outros são um pouquinho mais técnicos, né? Também é uma forma de vocês acessarem um conteúdo gratuito, enfim. E também, se vocês precisarem de alguma coisa que a gente possa ajudar, cadê a Pamela e o Luan? Estão ali. São meus alunos que se tornaram campeões de vendas nas empresas deles, mundiais, e hoje trabalham comigo, são executivos lá na empresa e são treinadores do meu método também, junto com outras pessoas que são treinadoras lá no escritório. Hoje a gente tem quase 30 pessoas no time. A gente tem crescido bastante assim, enquanto empresa e ajudado muitas empresas a faturar bem mais, com uma visão de previsibilidade, consistência de faturamento, que não é só técnica de venda que resolve, né? Mas é todo um contexto aí de visão, de estratégia, que ajuda muito. Fala, o que você está falando? Não, é só um ponto, né? Importante, que uma das coisas, quando vocês começarem a seguir e conviver mais com a Dani, vocês vão perceber, e hoje aqui na narrativa dela, ela falou um ponto fundamental, que esse momento da conversão, quando ela decide ser campeã e se dá primeiro pelo sacrifício, então, após o sacrifício, vem o quê? Vem a fé. E o que é a fé? Lá em Eclesiastes está a melhor expressão de fé, e a mais alta que a gente pode alcançar. Que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então, o que é a fé? A fé é uma intuição, é uma certeza daquilo que eu espero. Então, teve um momento em que, naquele momento de prestar o sacrifício, a fé se apresentou, porque ela teve certeza daquilo que ela estava esperando e ela já enxergava aquilo que ela não estava vendo. Então, a fé não é o desejo de acreditar, a fé é uma convicção. É aquele momento que você sabe, porque se manifesta através da intuição. Então, no ato de sacrifício, a certeza se apresentou. E hoje é dia de vocês escolherem um sacrifício por alguém maior, através do coração de vocês. Segue que vocês vão ver tanta coisa no conteúdo dela. Né? Obrigada, Vagnão. Isso é maravilhoso. Contem comigo, de verdade. Contem comigo. Dani, aproveitando, dizem que o bom vendedor aproveita as oportunidades, né? E, poxa, nada melhor do que aprofundar um pouco mais essa história
lá no Decisões Decidem Destinos É Podcast. verdade, né? Olha, eu sabia que ele ia fazer um pitch. Tá Então, certo. já fica Não o vamos convite marcar. aqui Claro, pra- eu vou sim. lá na Equity, onde fica, né, o nosso estúdio, para você ainda ensinar mais ainda a galera aí. Conta comigo, de verdade. Pode Obrigado. falar com a Vanessa depois, ela cuida Fechou. da minha agenda, assessora, e a gente Vanessa, vai marcar ó, de ir lá. Tamo juntos, hein? A Vanessa. Fechou. Pode contar comigo de verdade, tá? Dani, muito obrigado pela participação, pelo carinho de estar aqui conosco hoje, em compartilhar a tua história. Imagina. Pessoal, uma grande salva de palmas. Obrigada, pra Dani. gente. Obrigada. Posso sentar ali, né? Obrigada, tá?